O século XIX nos Estados Unidos é marcado pela vitória de Lincoln nas eleições presidenciais no ano de 1860. A partir da vitória de Lincoln, ele vai tentar espalhar pelos Estados Unidos o projeto do norte-americano, ou seja, o projeto industrialista que queria ampliação de mercado consumidor interno. Como entrave a isso, existia a escravidão nos estados do sul. Escravo não tem salário, portanto, escravo não consome. Isso não interessa às indústrias. Ou seja, a ideia de Lincoln era abolir a escravidão no sul, assim formar um poderoso mercado interno para os produtos industrializados americanos, desenvolvendo assim a economia do país. Para isso, ele vai propor a 13ª emenda, no ano de 1863, que aboliu a escravidão nos Estados Unidos. Essa abolição da escravatura norte-americana vai acabar fazendo com que membros da elite branca americana reajam a esse fim da escravidão. Uma das causas dessa tentativa de processo de escravidão vai ser, inclusive, a Guerra de Secessão entre os estados do Sul e do Norte. Mas uma organização de brancos vai surgir dentro desse contexto. É a Ku Klux Klan, que vai perseguir os negros, tentando impedir que a sociedade americana, agora que os negros têm direitos, agora os negros estão libertos, seja formada por esses negros e que esses negros dominem, por exemplo, a política americana. Ou seja, a Ku Klux Klan vai perseguir os negros no pós-abolição americana. Vamos ver como isso pode parecer uma questão para vocês. A Ku Klux Klan foi organizada para a segurança própria. O povo do Sul se sentia muito inseguro. Havia muitos nortistas vindo para cá, formando ligas por todo o país. Os negros estavam se tornando muito insolentes e o povo branco sulista de todo o estado do Tennessee estava bastante alarmado. A leitura desse depoimento feito por um membro da Ku Klux Klan permite entender que esta organização tinha por objetivo assegurar os direitos políticos da população branca pelo voto censitário, eliminando as possibilidades de participação dos negros nas eleições. E em um momento no texto, e é importante a gente vincular a resposta ao texto, em um momento no texto se fala nessa questão política das eleições, do voto especificamente. Vamos ver a B. Impedir a formação de ligas entre nortistas e negros que propunham uma reforma agrária nas terras do sul dos Estados Unidos. Em nenhum momento a abolição da escravidão tem esse pensamento de promover uma reforma agrária. O interesse aqui é voltado para a questão da indústria, não vai se meter nessa questão do campo, das elites latifundiárias do sul dos Estados Unidos. Então a B também não nos serve. C. Unir os brancos para manter seus privilégios e evitar que os negros, com o apoio dos nortistas, tivessem direitos garantidos pelo governo. A ideia é essa, galera. A ideia é impedir a ascensão social dos negros, é impedir o acesso à cidadania por parte desses negros. Mas vamos ver as outras alternativas. D. Proteger os brancos das ameaças e massacres dos negros que criavam empecilhos para o desenvolvimento econômico dos estados sulistas. Não é bem essa a questão. O objetivo não é que os negros massacram os brancos, pelo contrário, a ideia é que durante todos esses anos os brancos massacraram os negros e agora que eles têm a cidadania, eles não vão poder mais explorar essa mão de obra e isso causa uma insatisfação. Evitar os confrontos com os nortistas que protegiam os negros quando estes atacavam propriedades rurais dos sulistas brancos. A Ku Klux Klan não tem interesse nenhum em não ter conflito com os nortistas, pelo contrário, né? Eles veem os nortistas como responsável por esse problema que eles estão tentando resolver. Portanto, o gabarito dessa questão é letra C. O século XIX é marcado pelos processos de unificação tardia, tanto no caso alemão quanto no caso italiano. Em ambos os casos, você vai ter uma mobilização no sentido de unificar um Estado